Bom dia a todos. Para mim é uma felicidade muito grande estar aqui com vocês nessa manhã de domingo, para a gente poder conversar um pouco, poder refletir um pouco. E a palestra que eu separei para a gente conversar hoje, para a gente refletir, é um tema muito especial. A gente vai conversar hoje sobre saúde mental. Para quem não sabe, eu também sou psicólogo, trabalho com isso, né, e tudo mais. E hoje em dia, a gente está vivenciando um momento muito difícil, né, em todos os sentidos, assim. É muito fácil a gente encontrar uma pessoa muito próxima a nós que está muito ruim, né, emocionalmente, em profundas crises, assim, seja crise no sentido assim de vida mesmo, encontrar o sentido da vida, toda essa coisa, ou crise no sentido de ansiedade mesmo, né? Hoje em dia muitas pessoas vão parar no hospital por conta de ansiedade. A pessoa sente a crise de ansiedade, não dá conta nem de respirar e vai para o hospital achando que está infartando, né? Isso é muito comum mesmo. E aí, como que fica tudo isso, né? Às vezes a gente vai olhar só quando a coisa explode, assim, vamos colocar, né? E aí eu lembro muito de uma fala de um professor que eu tive, que ele falava assim, que o do nada não existe, né? Às vezes a gente tá convivendo com uma pessoa e a gente fala assim, nossa, do nada a pessoa quis separar, do nada ela explodiu, do nada entrou em crise. E a gente fala assim, nossa, do nada aconteceu alguma coisa com a pessoa, né? E a gente não entende que esse do nada, existe muita história por trás desse do nada, né? Que a pessoa vai, às vezes, falando sem falar. E é extremamente importante a gente refletir sobre cada um desses pontos. Quando a gente fala de saúde, hoje em dia, uma coisa que eu vou trazer muito na nossa conversa de hoje é que saúde, ela é produzida pelo nosso estilo de vida saudável. A saúde ou a doença, ela é produzida dentro de nós através do nosso estilo de vida. E quando eu falo esse estilo de vida, é o estilo de vida como um todo, e até mesmo na forma como a gente vai enxergar as situações que nos acontecem, como que a gente vai interpretar a vida, as outras pessoas e a nós mesmos, né? Então tudo isso daí também faz parte do nosso estilo de vida. E uma das coisas muito interessantes é que, inclusive, que eu trago muito, assim, toda vez que eu venho conversar, quando a gente encarna, a gente se torna um ignorante nós mesmos, né? A gente passa a desconhecer aquilo que a gente é realmente. E a gente passa a aprender uma série de questões que estão ligadas ao grupo que a gente está encarnado naquele momento, né? A gente passa a receber uma certa, vamos colocar assim, programação cultural, né? O que é certo e o que é errado, o que aquele meio vai falar para a gente onde está, as buscas importantes, toda essa coisa, né? O que a gente vai buscar, o que a gente vai querer para nós, tudo isso faz parte dos valores que estão ligados com esse meio que a gente se encontra, né? Às vezes a gente pode carregar valores dentro de nossa cultura que outras culturas não têm esse valor. Valor no sentido assim de, nossa, para a gente aqui é muito importante ajudar o próximo, por exemplo. Isso pode ser um valor. Mas para outros grupos isso pode ser perca de tempo, por exemplo. Só que se uma pessoa encara isso como algo valioso ou outra pessoa encara isso como algo perca de tempo, essa forma de encarar também vai dizer como que a pessoa vai agir, o que ela vai escolher, para onde que ela vai caminhar na vida dela, né? E isso é extremamente importante a gente refletir, porque a partir dessas crenças que serão construídas em nós, a gente vai desenvolver uma série de hábitos
né? E o hábito é uma coisa muito séria, porque é uma ação que a gente faz repetidas vezes e se torna um hábito, e é o hábito que é aquela ação que não existe esforço, que a gente não precisa pensar para fazer. A gente pode falar assim, nossa, eu tenho mania de tal coisa, eu tenho um hábito de tal coisa. É aquela ação que a gente faz sem esforço, sem pensar. A gente repetiu ela tantas vezes que a gente não virou hábito, né? E isso é uma coisa que até mesmo a parte neurológica nossa absorve, né? Os nossos neurônios, eles se modificam a partir dos nossos hábitos também. Existe toda uma neuroplasticidade que a gente chama, né? O nosso cérebro, toda essa rede neural que a gente fala, ela vai se moldando a partir dos nossos hábitos. E às vezes, a gente ter certos hábitos pode construir dentro de nós que a gente sinta um certo prazer em fazer tal coisa ou deixar em relação a outra coisa. Isso é muito sério. Tem uma história sufi que eu gosto muito que fala um pouco disso daí, né? Que eu vou contar ela para vocês. Que é a história da Rua dos Perfumistas. A Rua dos Perfumistas. Que conta a história que, sabe, imagina um lugar que como se tivesse muitas lojas da mesma coisa. E aí nessa história conta que existia uma rua que só tinha loja de perfumes, só perfumes. Então era uma loja, uma rua com um cheiro bem diferente. E aí ia passando um lixeiro nessa rua. E aí o lixeiro, quando ele estava passando nessa rua, ele desmaia. Ele perde a consciência. Ele não aguenta o cheiro e desmaia. E aí o pessoal desesperado, tentando trazer ele para a consciência de novo, toda aquela coisa, e ninguém conseguia. E aí chegou um mestre sufi e ele foi e pegou um lixo e colocou para aquele homem cheirar o lixo. E aí ele voltou na consciência novamente. Porque ele estava acostumado com o cheiro do lixo. E por mais que o cheiro do perfume era muito bom, ele não tolerava. E essa história conta que a gente é como se fosse esse lixeiro na Rua dos Perfumistas. Quando a gente, às vezes, tem dentro de nós muitos hábitos muito complicados e a gente se depara com coisas um pouco mais elevadas, a gente não consegue desenvolver dentro de nós certas coisas, a gente não aguenta encarar aquilo. Então, é uma coisa muito interessante da gente refletir. E quando... Agora já começa a ficar interessante também. Quando a gente tem certos hábitos, certas formas de enxergar a vida que são patológicas, mas que se tornam comuns na sociedade, então a gente vai ter uma coisa que a gente pode chamar de normose, né? Que é o indivíduo normótico. A pessoa que tem hábitos muito complicados, às vezes a gente sabe que são hábitos ruins, que podem gerar complicações dentro de nós, mas aquilo é uma coisa comum na sociedade. E uma coisa que a gente poderia falar tranquilamente aqui, é o uso de celular, de tela, televisão. Que é uma coisa que é generalizado, seja jovem, adulto, idoso, e que a gente realmente perde o controle em relação a essas questões e que traz um desequilíbrio muito grande para a gente quando a gente não sabe se relacionar com isso, né? E isso também é importante da gente refletir. Sempre, para quem não sabe, eu também sou professor de meditação, né? E aí, quando eu vou falar sobre isso, é muito interessante porque tem muitas pessoas que às vezes têm interesse em meditar, toda essa coisa, fazer algumas práticas diferentes, mas fala assim, nossa, João, eu não consigo meditar. Às vezes a pessoa vai meditar, dá uma batedeira ali no coração, não consegue respirar calmo, não consegue ficar calminho, dá um desespero ali e a pessoa não consegue relaxar. E aí, por que às vezes a pessoa, mesmo sendo uma prática simples nesse sentido, mas a pessoa não consegue fazer? E a grande parte das respostas para essa pergunta também está ligado com a nossa palestra de hoje, que
a saúde ligado ao nosso estilo de vida como um todo. Porque para a pessoa ter práticas igual meditação nesse sentido, se a pessoa não tiver todo um estilo de vida saudável nesse sentido, a pessoa não consegue praticar e ter uma disciplina a longo prazo. Vou dar o exemplo para vocês para ficar mais claro. Vamos supor que uma pessoa tenha hábitos alimentares extremamente complicados. E aí ela tem um corpo muito intoxicado, muito inflamado, toda essa coisa. E eu pergunto para vocês, esse corpo intoxicado, inflamado por hábitos alimentares ruins, vai conseguir relaxar? Não vai conseguir relaxar. Não vai conseguir ficar tranquilo. Só que o estado corporal do nosso corpo físico, que ele se encontra, ele também vai influenciar a nossa consciência e o nosso espírito também. Só que isso, ele se extrapola demais. Demais. Se a gente fosse fazer um diagnóstico geral do nosso estilo de vida de uma forma comum entre as pessoas hoje em dia, como que seria? De forma muito tranquila e simples. A pessoa dorme mal, acorda cedo, vai trabalhar num trabalho que ela não se sente bem, às vezes pode ter pessoas nesse trabalho complicadas, um chefe daqueles também, e isso sem falar que já tem que comer rápido, porque às vezes o trabalho pode ser longe, vai ter trânsito, também aquele trânsito de Goiânia, de 6 horas ali, 7 horas daquele jeito, às vezes tem que deixar criança na escola, né, dependendo do contexto e tal. Aí vai para o trabalho. Fica o dia todo no trabalho, às vezes tem 1 horinha, 2 horas só de almoço ali. E aquele almoço também que vai do jeito que dá. Né? Aí a gente volta para o trabalho, passa o resto da tarde até umas 6 ou mais no trabalho, pega um trânsito daquele jeito, chega em casa esgotado. E a primeira coisa que a gente faz, mexer no celular ou ligar a televisão. E a gente come aquela comida à noite, porque a gente já não está aguentando, então a gente tem que comer um trem gostoso, né? Faz uma fritura ali, pega um negócio lá e come, e fica no celular ou vendo programa na televisão até tarde, porque é difícil dormir, tem insônia. Até pegar no sono é complicado, se não for num remedinho também, às vezes é difícil. E aí no outro dia a mesma coisa. Só que aí passa um dia, passa uma semana, passa um mês, passa 1 ano, passa 5 anos, passa 10 anos, do mesmo jeito. E aí eu pergunto para vocês, quem consegue, que corpo, que sistema emocional consegue tolerar tudo isso? É muito difícil. É muito difícil. Se a gente poderia dividir também, né, em mudanças que às vezes são mais complicadas de se fazerem. Por exemplo, assim, às vezes mudar de trabalho é uma coisa difícil, complicada, não é simples mudar de trabalho. Mas tem mudanças que são acessíveis para todo mundo. Por exemplo, mudanças de hábitos alimentares. E isso sem falar nesse estilo de vida que eu falei para vocês, sem praticar exercício físico também, porque não dá tempo. Tomar pouca água, né? A pessoa toma pouca água, fica super carregado. Então, mudanças alimentares, tomar mais água, fazer exercício físico, aprender a se relacionar com o celular, com redes sociais, com televisão, ver o que a gente está colocando para dentro de nós nesse sentido, desenvolver hábitos que a gente vai dormir melhor, se preparar para ir dormir, ter momentos de conexão mesmo com a espiritualidade durante esses momentos. São coisas que estão ao nosso alcance e são coisas que fazem muita diferença.
fazem muita diferença. Porque, como eu falei para vocês, a pessoa que tem esse estilo de vida, ela não vai conseguir relaxar o corpo dela. Ela não vai conseguir ter essa tranquilidade interna. Às vezes a pessoa chega no ponto assim que não tolera, às vezes até querendo algum remédio assim para poder lidar melhor com aquela situação, mas não percebe o que existe por trás de toda essa história que levou ela a essa condição. E uma coisa muito importante, né, dentro disso tudo, que é importante a gente colocar dentro da nossa consciência. Não existe cura sem mudança. Não existe cura sem mudança. Para a mudança também ocorrer, também tem que ter uma coisa chamada vontade. Se a gente não tiver vontade de querer mudar, nenhum médico, nenhum psicólogo, nenhum espírito, por mais elevado que esse possa ser, vai conseguir ajudar a gente. Vai conseguir resolver nossos problemas nesse sentido. Por isso que eu falo, né? Eu falo brincando, mas eu falo assim que eu sigo a filosofia do pau torá. Filosofia do pau torá. O que é a filosofia do pau torá? Às vezes a gente vê uma pessoa que fala assim, cara, se você continuar fazendo isso, vai dar ruim, você não pode fazer isso, olha o que você está fazendo. E a gente vê que não está certo, que vai gerar complicação para ele, mas ele continua fazendo. Né? Às vezes não escuta, não está aberto para escutar, toda aquela coisa. Aí eu falo assim, não, deixa o pau torar, quando o pau torar, a coisa vai se resolver normalmente. Porque quando o pau tora, ninguém consegue segurar, não. E aí, ou aquele ditado, né? Vai ou racha. É quando aquele momento que a vida coloca a gente contra a parede. E aí é como se a gente não tivesse escolha. Ou a gente muda, ou a gente muda. E aí a gente vai perceber que felicidade, que paz, a gente não compra na farmácia. Como eu falei para vocês, esse estado de saúde, esse estado de até mesmo espiritual, interno elevado, ele vai sendo construído a partir do nosso estilo de vida. As consequências do nosso estilo de vida que vão produzir esse estado dentro de nós e na nossa vida. Do que a gente acaba buscando e tudo mais. Então, isso é uma coisa extremamente interessante da gente refletir, extremamente importante. E quando a gente pensa na espiritualidade, isso é mais importante ainda. Porque, como eu falei para vocês, além do nosso estado corporal, físico, influenciar o nosso espírito, a nossa consciência, também tem a responsabilidade do que a gente está fazendo com a nossa vida e das nossas escolhas que a gente está tomando na nossa atual encarnação. Porque as nossas escolhas do agora, elas vão refletir no nosso pós-vida e na nossa próxima vida. Na nossa vida, quando a gente desencarnar, na situação que a gente vai se encontrar, e quando a gente for reencarnar novamente. Porque o nosso futuro, ele é fruto das escolhas que a gente faz no agora. E todo esse estilo de vida, ele influencia o nosso fisiológico do corpo espiritual. Não tem a história do André Luiz, quando ele desencarnou, ele foi parar no hospital? Vocês já pensaram num espírito que precisa ir para o hospital? Por conta de todos os hábitos complicados que ele teve enquanto encarnado, o corpo espiritual dele não ficou afetado? E aí, quando a gente pensa nesse estilo de vida caótico que a gente leva, e que a gente não sabe lidar com tecnologia, não sabe lidar com alimentação,
Isso que eu nem coloquei também, uma outra coisa extremamente relevante nesse contexto, que é a educação financeira. A gente não tem educação financeira também. E é uma coisa relevante, super relevante. A pessoa que está mal financeiramente fica muito mal, fica desesperada. E às vezes a gente entra numa lascada por falta de educação financeira mesmo. Às vezes não é nem falta de ter um salário melhor. Às vezes é falta de educação financeira que a gente não teve. E que às vezes a gente acaba entrando numa lascada mesmo. Né? E aí, se a gente fosse se aprofundar em cada um desses aspectos, por exemplo, assim, que às vezes é mais fácil a gente mudar, como que a alimentação, por exemplo, influencia no nosso mental, influencia no nosso espiritual também. Então vamos refletir um pouco aqui. Existem vários pontos, mas vamos com calma refletindo. Primeira coisa, quando a gente pensa em saúde intestinal, existem muitos neurotransmissores, como serotonina, GABA, dopamina, que os precursores, as substâncias que vão dar origem a esses neurotransmissores, elas são produzidas no nosso intestino. Além do que, hoje em dia, é muito estudado essa questão do intestino, também que existe aquela frase como segundo cérebro. Né? E esses neurotransmissores, eles estão intimamente ligados também com regulação emocional, com a calma, com o relaxamento, com tudo isso, certo? E aí, o que acontece quando a gente tem hábitos extremamente ruins? Também tem uma outra coisa dessa questão da saúde intestinal. Existe uma cientista, que agora eu não vou lembrar do nome dela, muito conceituada, que ela escreveu um livro extremamente interessante chamado 10% humano. 10% humano. Que ela fala que se a gente pegasse todo o material genético, todos os organismos que estão no nosso corpo, apenas 10% ia ser humano. Os outros 90% ia ser outros micro-organismos que vivem em simbiose no nosso corpo e que nos ajudam em várias funções diversas. E aí o que acontece quando a gente pensa em todo a falta mesmo de ter hábitos alimentares natural, em que a gente acaba se alimentando em grande parte de alimentos extremamente processados, industrializados, cheios de conservantes. E aí eu pergunto para vocês, por exemplo, qual que é a função de um conservante? Esterilizar aquele alimento, não deixar crescer micro-organismos. Se a gente, não estou dizendo que a gente não possa comer, mas estou dizendo que hoje em dia a gente tem hábitos alimentares que grande parte das coisas que a gente come tem esses negócios. E que a gente consome muito poucos alimentos naturais. Não existe alimento natural mais. Só se você plantar na sua casa. Tem isso também. Hoje em dia é muito complicado, até mesmo a água que a gente bebe. Mas, continuando, existem alimentos que são colocados conservantes nele, de forma para conservar mesmo, né? Igual azeitona, palmito, alguns sucos, etc. Quando a gente consome, a gente acaba matando esses micro-organismos que existem dentro de nós. Só que a gente tem que entender que esses micro-organismos, eles têm um papel extremamente importante também em toda essa produção desses outros neurotransmissores, produção de outras coisas que vão ser benéficas a nós. E quando a gente pensa nesses hábitos alimentares muito a longo prazo, e que a gente meio que esteriliza nosso corpo nesse sentido, isso vai gerar muitas consequências para a nossa saúde mental também. E às vezes a gente tem pessoas com uma ansiedade muito grande e que fala, cara, eu não entendo por que eu tenho essa ansiedade. A pessoa olha para a vida dela e não entende por quê, mas quando olha para esses pontos que às vezes não são discutidos, não são refletidos, a
A gente percebe. Outra coisa, extremamente, que a gente não tem, beber água. A gente tem que beber água. As pessoas quase não bebem água. A falta de água, ela deixa o nosso corpo em um estado muito crítico também, de estresse fisiológico. Isso também afeta o nosso humor, nesse sentido. Hoje em dia, existe um problema muito sério que é essa questão do agrotóxico, né? Agrotóxico e tudo mais, que acaba indo para as frutas, para várias coisas que a gente come. E isso, existe um problema muito maior que às vezes não é refletido. Outra coisa que eu vou colocar para vocês. Existe uma coisa chamada bioacumulação. O que é essa bioacumulação? Vamos supor, existe a plantação de soja, certo? Eles colocam veneno lá na soja, toda essa coisa. Essa soja, que às vezes pode ter recebido muitos agrotóxicos, ela vai virar ração para os bichos. Os bichos vão comer essa soja com agrotóxico. E esse agrotóxico vai ir pro bicho. E depois esse bicho vai acontecer o quê? Vou matar esse bicho e vender esse bicho morto. E a gente vai comprar esse bicho. Só que essa bioacumulação, o que é? Esse agrotóxico, ele vai ficar acumulado dentro desse animal. E quando você consome a carne, você também está consumindo os agrotóxicos que esse animal consumiu. Só que de forma mais abrangente, mais disponível, vamos colocar assim. Nosso corpo ele acaba absorvendo mais. Porque quando a gente pega uma fruta nesse sentido, ela fica mais superficial, o agrotóxico nesse sentido. É claro que tem dentro dela, mas fica mais superficial. Agora, quando um outro animal consome aquilo, depois outras pessoas consomem aquele animal, aquilo ainda fica mais disponível ainda, o que é muito sério. Hoje em dia também, eu vi uma reportagem falando que eles encontraram microplásticos no leite materno, por conta de tudo isso daí. Na água que a gente bebe também, ela não é... Hoje em dia é um pouco complicado, né? Então, sem falar no que esse corpo, esses agrotóxicos, ou até mesmo hábitos alimentares ruins, como consumir muito açúcar, toda essa coisa toda, que vai trazer uma inflamação para o corpo, um corpo intoxicado, vai trazer para o nosso humor também. E isso é importante a gente refletir. O que a gente está se alimentando? Porque às vezes, tem um outro ponto, que a gente não sabe o que é se alimentar saudável. Às vezes a pessoa coloca um arroz, feijão, carne, coloca um alface e um tomate e já fala que está se alimentando de forma saudável. E isso está muito longe de ser saudável. Muito longe. Muito longe mesmo. E aí, continuando. Quando a gente pega, agora para a gente refletir, o uso da tecnologia é outro ponto extremamente sério. Todas essas redes sociais, seja Instagram, Facebook, YouTube, a forma como elas são construídas, o algoritmo delas são desenvolvidos para produzir esse vício mesmo. Quanto mais tempo a gente fica com a atenção voltada para as redes sociais, isso significa que mais eles vão ganhar dinheiro, porque a nossa atenção é igual a dinheiro para eles. Porque quanto mais tempo a gente fica naquele lugar, mais eles conseguem ganhar dinheiro, seja com propaganda, seja com muitas coisas. Então o próprio algoritmo ele já é desenvolvido para isso. Acho que foi essa semana ou semana passada, saiu a notícia do Mark Zuckerberg, o criador do Facebook. Ele foi condenado lá nos Estados Unidos, quer dizer, não sei se ele foi condenado, ele estava sendo julgado lá nos Estados Unidos por conta do algoritmo que está produzindo muito vício nos jovens. E o algoritmo ele já é pensado para produzir o vício. Porque quanto mais as pessoas ficam viciadas, mais eles ganham dinheiro. E se a gente fosse refletir, que diferença, o que isso gera pra gente? Que tipo de benefício que a gente ganha ficando só nessas redes sociais? O excesso de informação e a informação de forma caótica nesse sentido traz um estado mental muito
agitado. E esse estado mental agitado também passa para o nosso corpo físico. A gente não consegue se aquietar. A mente fica tão louca nesse sentido que a gente não consegue se aquietar. A gente passa a ter essa dificuldade. Além do que esse excesso de informação, a gente acaba não tendo um discernimento, assim. E é uma forma de alimentação também que a gente acaba colocando para dentro de nós, né? E às vezes a gente fica muito preocupado com as crianças pequenas em relação ao uso de telas, mas a gente esquece de uma coisa chamada exemplo. Como que a gente está fazendo? Porque esse problema hoje em dia não é só das crianças, não. É geral. É geral. Se vocês forem num final de semana, seja domingo agora, como se fosse de manhã, em um parque grande daqui de Goiânia, como lá no Lago das Logos do Zoológico, ou Areião, um parque grande mesmo, fica lá sentado observando as pessoas. Tem pessoas que vão caminhar olhando o celular. As pessoas não conseguem se desconectar nesse sentido. E eu faço um desafio também para vocês. Ficar só um dia sem mexer no celular, sem ver televisão, ver como você fica. Um dia. Será que você consegue? É uma pergunta que cada um tem que se responder nesse sentido. Eu consigo. Consegue? É, muito bom. Eu não tenho celular. Não tem celular? Aí você tá... Porque hoje tudo a gente vai para fazer, tá no celular, é banco, é senha, é tudo que você necessita para o seu dia a dia, tá na tela. Tá lá no celular, né? Tem hora que eu fico assim, meu Deus, como é que pode a gente ficar tão independente assim, tão dependente assim de um celular? Você vai para sair, você não sabe chegar no local, antigamente você conversava com um e outro, a pessoa te ensinava onde é o local. Eu, particularmente, não dou conta de ir em um local onde eu nunca fui, se alguém pegar e me explicar. Não consigo. Não, me passe a localização. Como que você fica sem mexer no celular? Acaba que a gente realmente, nós tornamos assim, muito dependentes da tela. Hoje eu não me vejo ficar sem celular. Uhum. Eu sem celular, eu confesso. E esse é um desafio. Nós não podemos condenar o celular também, porque ele é muito bom. Pode saber que a culpa é nossa. Com certeza. Hoje você vê uma criança de 10 anos, 8 anos, ele vive o mundo todinho em cima do celular. Você manda ele ali na caixa pagar um boleto, tudo dá conta. Não é isso? Então, o celular tem sua finalidade. Ele foi criado para facilitar. E realmente facilitar. Só que em cima dessa facilitação, eu, como idoso, eu perco o contato das pessoas que eu não conheço nas filas de banco. Certo? Então, às vezes, eles criam um cara comigo que eu vou em banco pagar isso, pagar aquilo. Poxa, eu vou perder o contato de ver pessoas que fazem isso que eu não vejo. Mas o celular te proporciona esse benefício. Você fica em casa deitado e vai pagando tudo. Então, ele tem sua utilidade. Eu acho que a culpa mais ainda está em nós não saber tudo isso. A mesma coisa do financeiro que o senhor falou. Se você não tiver educação, vai ser sempre o cara que vai ser irritado. E realmente, vocês têm razão, porque esse é um grande desafio. Porque o celular, vou colocar a tecnologia, ela faz parte do nosso dia a dia. E realmente o problema está em nós. Como que a gente se relaciona com ela. E isso é muito importante também, né? Então, quando a gente reflete sobre isso tudo, tem todos esses pontos que a gente precisa ser levado em consideração. Tem um fenômeno chamado brain rot, chama apodrecimento cerebral, não é simplesmente o excesso de informação, mas é essa informação caótica, excessiva. Pensa no Instagram, a gente pega o Instagram e simplesmente vai passando para baixo, aquilo ali fica um ciclo sem fim. E é um termo, um conceito que os cientistas usam, né, para realmente falar o que esse uso desordenado nesse sentido, sem nenhuma educação em relação ao relacionamento com a tecnologia, pode causar em nós.
né? A gente perde muitas, igual eu falei para vocês no começo, existe a neuroplasticidade, que ela é o nosso cérebro, esses redes neurais, toda essa coisa, eles são moldados a partir dos nossos hábitos e ações na vida, né? E o vício em tecnologia, ele deve ser levado em consideração porque ele afeta muito o nosso estado psicológico. Muito mesmo, nesse sentido. E aí, para a gente já ir quase finalizando, uma coisa que eu queria trazer para vocês refletirem, que está intimamente ligado também com a espiritualidade, a gente refletiu sobre esse nosso estilo de vida, né? E aí eu disse para vocês que saúde ou doença é produzido pelo nosso estilo de vida. E aí eu vou dizer para vocês, de uma forma sucinta, como que o pensamento suicida ele é construído dentro de uma pessoa. Imagine uma pessoa que tem todo esse estilo de vida muito complicado. Às vezes problemas complicados no trabalho, no relacionamento na família. E existe um estado interno muito difícil. E aí ela olha para a vida dela. E aí ela vê a vida dela e o que vem dentro do sentimento dela é o seguinte: eu estou preso nisso. E não tem saída. Aí ela olha para o futuro. E ela vê que também parece que existe aquele sentimento que vai ser sempre assim. Como se não tivesse saída. Eu estou preso nisso, não tem saída. E esse lugar que eu estou preso é uma merda, é muito ruim. E aí a pessoa parece que a vida deixa de fazer sentido nesse momento, né? A vida deixa de ter um porquê nesse sentido. Por que eu estou aqui? Parece que só essa coisa, toda essa coiseira toda. E a pessoa começa a ficar muito desanimada em relação à vida. E aí, quando essa pessoa perde a esperança em relação ao futuro, aí a pessoa começa a já ter alguns tipos de pensamento meio complicado. Porque ela não vê futuro nesse sentido. Ela olha para o agora e está tudo ruim. E ela está presa e não tem saída. E aí quando a gente pega... Como que a espiritualidade pode ajudar em tudo isso, né? Primeira coisa, espiritualidade não é ir num templo religioso simplesmente. Existem muitas pessoas que são filho da puta nesse sentido que frequentam templo espiritual. Frequentar templo espiritual não é sinônimo de elevação espiritual. O que vai trazer essa nossa elevação espiritual é o nosso estilo de vida também. As nossas ações na vida. E a forma como a gente também se interpreta a nossa vida vai fazer com que a gente tenha essa fé de lidar com as dificuldades, com os desafios. Todos os grandes mestres, Jesus, Krishna, Lao Tzu, Buda, todos eles valorizam demais os momentos de dificuldade na vida, como momentos de autoaperfeiçoamento do ser. Pega um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Leiam esse capítulo. Todos os grandes mestres, eles vão valorizar muito, mas muito, os desafios da vida. E aí, tem um princípio histórico, que também é utilizado dentro da psicologia, e que eu vou trazer para a gente refletir aqui, que é: os problemas não estão nas situações, mas na forma como a gente interpreta e lida com as situações. Tem pessoas que a gente olha e fala assim: cara, como que você conseguiu passar por isso? E a pessoa passou por dificuldades complicadíssimas, mas como que ela interpretou tudo isso? E tem outras pessoas que a gente olha e fala assim: cara, é um problema muito fácil resolvido, mas a pessoa não tolera, é uma coisa extremamente difícil. E a gente vê que como que é o ser que está ali interpretando aquela situação, lidando com aquela situação. Quando a gente investe em nós, nesse autoconhecimento, na espiritualidade, a gente acaba trazendo muitas consequências que a gente não
imagina nesse sentido. Então, meus amigos, eu espero que as minhas palavras possam ter servido para vocês. Não se esqueçam de que tanto a elevação espiritual quanto a saúde, ela é produzida pelo nosso estilo de vida. E isso é responsabilidade de cada um. Como eu falei para vocês, se não tiver vontade de mudar, nenhum médico, nenhum espírito, por mais elevado que seja, vai conseguir te ajudar. Isso é uma autorresponsabilidade de cada um de nós, pelo que cada um de nós que a gente faz na nossa vida, das nossas escolhas. E isso é importante a gente refletir. Hoje em dia existe muita informação, como a gente discutiu aqui, a tecnologia também traz coisas boas. E a gente, depois que a gente desencarnar, uma coisa que a gente não vai poder alegar é falta de informação, porque hoje em dia tem muito, mas é tudo como que a gente se relaciona com a tecnologia. E hoje em dia a gente não está sabendo se relacionar com ela. A gente só vê coisa que não presta na televisão. Só o jornal que às vezes parece que a televisão vai sair sangue. E é nisso vocês sabem que não é mentira do que eu estou falando. Mas é a realidade da vida, né? Hoje, você ligar a televisão para assistir o jornal, você só vai ver coisa... Você já viu aquela charge que tem uma pessoa num trem, numa montanha, ela olha para um lado e tem só parede, e olha para o outro tem uma paisagem linda. Ou ela pega um copo e fala assim, nossa, será que esse copo está meio vazio ou meio cheio? Então tudo depende para onde que a gente está olhando, para onde a gente está refletindo. Pode estar acontecendo coisa ruim? Pode estar acontecendo coisa ruim. Mas também está acontecendo muita coisa boa. E a gente tem que saber disso também. Muita coisa boa está acontecendo. E é importante a gente refletir sobre isso. Porque isso vai fazer muita diferença para a nossa saúde mental. E eu sei disso porque eu trabalho com isso todo dia. Tá? Foca mais nisso. Por quê? Porque dá mais audiência e a nossa atenção, como chama mais a nossa atenção, as pessoas ficam olhando aquilo lá, eles ganham mais dinheiro, igual eu falei para vocês. Porque a audiência é igual a dinheiro. Então, é isso que eu queria trazer de reflexão para vocês. Eu espero que as minhas palavras possam ter servido para vocês. Desejar um ótimo restante de domingo. Uma ótima semana para todos nós. Hoje foi um pouco mais pesada a nossa conversa, mas é muito importante a gente conversar sobre isso. E muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Obrigado ao Sebastião pela oportunidade de eu estar aqui conversando com vocês. Para mim é uma felicidade muito grande conversar aqui. Tá? Então eu agradeço muito.